Jesus Cisneros. O Campanari é argentino, ele mora na Espanha. E o Jesus Cisneros é um ilustrador espanhol. Tá lá no Instagram, é maravilhoso, quem quiser acompanhar. Então vamos lá. E que posso eu fazer? No quarto andar de um edifício sem elevador, de um bairro com ruas ajardinadas, de uma dessas cidades atulhadas de gente, vive o Senhor X. Todas as manhãs, enquanto toma um pequeno almoço, o Senhor X lê o jornal, sem saltar um ponto nem uma vírgula. Algumas notícias não lhe movem uma pestana, outras fazem-lhe cócegas, e muitas dão-lhe arrepios, desde o dedo gordo do pé até a ponta do nariz. Nessa altura, o corpo enche-se-lhe de preocupações. Depois de tomar o pequeno almoço, o Senhor X, cheio de preocupações, entra no duche. Enquanto se ensaboa, uma pergunta começa a dar-lhe voltas à cabeça. E que posso eu fazer? Quando sai do banho, cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça, espreita pela janela para ver como está o tempo. Mas a pergunta tapa-lhe os olhos, mete-se-lhe no nariz, entra-lhe pelas orelhas e o Senhor X não consegue ver, nem cheirar, nem ouvir. Então o Senhor X fecha a janela e veste-se com esforço. Tão cheio de preocupações está que a roupa lhe fica um pouco apertada. Finalmente sai de casa e vai de carro para o trabalho. Durante todo o dia, o Senhor X é incapaz de se concentrar. Cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça, é difícil fazer as coisas bem. Quando acaba de trabalhar, regressa a casa. E depois de jantar, vai para a cama. Às vezes, as preocupações não o deixam dormir. Alguém se reconhece? Uma noite, depois de lavar a louça, cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça, o Senhor X sentou-se a ler no sofá e tão cansado estava que adormeceu com a boca aberta. A pergunta viu o buraco e entrou timidamente, só por curiosidade. Depois de se passear pela garganta e de brincar com a campainha, acomodando-se na língua, e ficou ali toda a noite. Na manhã seguinte, o Senhor X acordou um pouco tarde, leu apenas os títulos das notícias, tomou um duche a toda velocidade, logo depois espreitou pela janela e pôde ver o céu claro, cheirar as flores da varanda da vizinha, ouvir o canto dos pássaros. Então abriu a boca e da ponta da língua saiu a pergunta: e que posso eu fazer? A vizinha do terceiro veio à varanda e disse: pode comprar-me pão? Dói-me uma perna e não sou capaz de descer as escadas. O Senhor X não conseguiu dizer que não e antes de fechar a boca, a pergunta voltou a acomodar-se na ponta da língua. No dia seguinte, quando o Senhor X ia entrar no carro, a vizinha do primeiro saiu a gritar com o filho nos braços: o meu filho tem muita febre. Então o Senhor X abriu a boca e a pergunta saiu: e que posso eu fazer? A senhora aproximou-se e disse: pode levar-me ao hospital. Com uma criança assim não me atrevo a conduzir. O Senhor X não conseguiu dizer que não, e a pergunta voltou a acomodar-se na ponta da língua. No domingo, enquanto passeava no parque, ao passar junto a um velho que estava sentado num banco, o Senhor X ouviu um barulho estranho. O velho olhou-o e disse: é o meu estômago. Há dias que uiva como um lobo, mas não tenho nada para lhe dar. O Senhor X, que já sabia o que tinha na ponta da língua, abriu a boca e a pergunta saiu com força: e que posso eu fazer? O velho sorriu, primeiro com os olhos, depois com a boca, e disse: podes convidar-me para comer. O Senhor X achou que era boa ideia e foram para casa para preparar uma boa refeição. Desde então, todas as manhãs, enquanto toma o pequeno almoço, o Senhor X lê o jornal, sem saltar um ponto nem uma vírgula. Algumas notícias não lhe movem uma pestana, outras fazem-lhe cócegas, e muitas dão-lhe arrepios, desde o dedo gordo do pé até a ponta do nariz.
mas o seu corpo já não se enche de preocupações, porque sabe que na ponta da língua tem a pergunta disposta a sair. Também sabe que sempre que a pergunta sai da sua boca, alguém lhe responde. E que posso eu fazer? Essa é a perguntinha que eu gostaria de deixar no ar e desejar também um pouquinho de coragem para que a gente consiga continuar tentando fazer alguma coisa. Obrigada.